uma dica que eu dou, principalmente quando a gente fala da parte sexual para solteiros, principalmente para quem é adulto. A gente tem muitos adultos aí, 30 a mais, que estão querendo buscar um casamento. E é difícil, às vezes, abrir mão do sexo, né? Porque você, querendo ou não, você é adulto, você quer fazer o que você quer fazer, do seu jeito. E o sexo antes do casamento, ele tem esse problema. Ele maqueia muita coisa. Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Pontes Podcast. E é com muita alegria, com muita honra, né, que hoje nós temos um convidado super especial. Mas antes de eu apresentar ele, eu quero que você pegue aí o aviãozinho, eu quero que você pegue aí o link e envie para o máximo de amigos, de pessoas possíveis. Porque se você está aqui, você sabe que nós vamos falar sobre masculinidade, paternidade, criação de filhos. Nós vamos falar sobre o posicionamento do homem, hombridade, né? Nós sabemos que a sociedade hoje tem tido falta de homem, mas não será por falta de conteúdo que eles deixarão de ser homem. Pelo contrário, então manda para aquele amigo, esposa, manda para o seu marido, sem falar o que é. Fala assim, eu estava vendo aqui na internet, achei legal, assiste aí, vê o que você acha. Né? E eu tenho certeza que você e a sua casa será impactado com tudo que nós vamos falar aqui, com tudo que nós vamos trazer aqui nesse dia. Né? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar ele, um amigo, um cara que é referência, um cara que é voz, literalmente, aí nessa sociedade, no âmbito da masculinidade, tem autoridade para falar, né? Então, seja bem-vindo, meu irmão, Espílios. Muito obrigado, pastor. Uma honra e uma alegria estar por aqui. É um prazer, de verdade, a gente trocar uma ideia sobre isso, tomar um café sobre masculinidade. É um assunto que arde no meu coração. De vez em quando eu até me emociono quando eu falo sobre isso e é uma alegria. Muito obrigado. Bom demais, bom demais. Rapaz, eu sou meio chorão, viu? Nós dois. Eu sou meio chorão. Além do café, a gente arruma um lenço. Depois. Pronto. Falou de Deus, falou de missão, de propósito, da minha igreja e da minha família, aí eu já começo a derramar. Eu sei como é. Porque eu sou muito grato por tudo que Deus tem feito nos nossos corações. E eu acredito que, falando justamente sobre gratidão, né? Nós temos visto uma sociedade que não tem vivido, ou homens que não têm entendido o que é uma gratidão. Eu tenho um conceito que eu falo assim, que existe os agradecidos, existe os gratos. O que é o agradecido? Ô Espílios, muito obrigado por abrir a porta. Ô Espílios, muito obrigado por carregar isso daqui. E você vira as costas e nunca mais fala com a pessoa. A gratidão é quando você entra literalmente na guerra da pessoa, quando você se torna um escudo daquela pessoa, quando você se torna um protetor, mesmo sem ganhar nada, mesmo sem precisar daquela pessoa, você é grato por aquela pessoa ou por aquela instituição, por tudo que ela trouxe para você ou aquele crescimento que você teve. A gratidão é aquele, né, mesmo que você passe 10 anos sem ver aquela pessoa, ou por morar longe e tal, mas você encontra ela como se tivesse encontrado há um dia atrás. Né? Porque a gratidão ela envolve os corações. Como você tem visto isso nos homens hoje? Pô, fantástica a pergunta do senhor, porque eu escrevi um livro onde um dos capítulos é sobre gratidão. E eu tenho uma visão de gratidão que eu acredito que ela foi diluída ao longo do tempo. Então a gente fala muito de gratidão, sobre estar feliz com um copo meio cheio. Eu sirvo na minha igreja lá na Comunidade das Nações e é muito comum eu oferecer alguma coisa para alguém, oferecer um lugar, mostrar onde é banheiro, a pessoa baixa a cabeça e gratidão. Uhum. Isso para mim não é gratidão, isso para mim é um coração aquecido, é boa educação. A gratidão, eu gosto de ver ela como eu via nos filmes antigos. Eu gosto muito de filme de super-herói, filme de cowboy, filme antigo. E o normal era aquele camarada que estava ali pendurado numa ponte, estava para ser atropelado por um trem. Aí vinha um herói e salvava e esse cara fala, onde você precisar, quando precisar, o que precisar, conte comigo. Gratidão é isso. Gratidão é você estar disposto a servir. É você entregar alguma coisa daquilo que você recebeu. Então, quando a gente fala de gratidão a Deus, o que eu posso entregar? Deus já fez tanto por mim. Deus me entregou a minha vida, entregou o seu filho por mim, ele me ajuda no meu trabalho, me ajuda na minha família, me deu um propósito, me deu uma identidade, me chama de filho. O que mais eu posso fazer por ele? Não que eu vá fazer algo que ele vai me amar mais, mas como é que eu demonstro a minha gratidão por Deus? Eu, inclusive, preguei sobre isso ontem à noite. Caraca. Eu falei sobre gratidão, eu falei, o que Deus espera de mim como homem? Como eu posso servir? E eu tenho uma pregação que eu falo sobre Efésios 4, em que nós, como homens, devemos agir dentro daqueles 5 ministérios, servindo em gratidão a Deus, sendo profetas, mestres, apóstolos, sendo pastores, servindo, evangelistas.
nós agradecemos a Deus, servindo a Ele de qualquer forma, em qualquer lugar, com tudo que a gente tem. Essa geração, ou hoje, né? A gente não é só uma geração, mas os homens hoje em geral, eles não têm entendido esse conceito de gratidão. Não. E eles têm se tornado agradecidos, ou então, como é que fala? Educados, né? Educados, como você falou, muito boa essa colocação. E eles têm esquecido disso. Só que eles querem ter isso das pessoas. E não tem como você ter aquilo que você não dá. Aí eles justificam assim, né? Não, mas é porque eu já fui traído. Não, mas é porque eu já fui enganado. Não, mas é porque eu já fizeram isso comigo. E aí 2 perguntas. Você já foi ou você se deixou? Porque muitos homens têm se deixado ser enganado. Têm se deixado ser traído para ser aceito, para ser respeitado, né? Ter aquele falso respeito, para ter um acesso num ambiente. E aí eles confundem isso com gratidão. E eles deixam de fazer aquilo, né, que eles devem fazer. Né? Eu recebi esses dias um áudio de um amigo e ele falou assim: Lucas, me ajuda a responder aqui, por favor, porque eu fiquei sem palavras. A pessoa falando assim: eu fui traído e agora eu não confio em mais ninguém e eu vou... essa é a vida. Mais ou menos assim, né? E eu falei para ele, eu falei assim: rapaz, você quer que eu responda isso mesmo? Eu vou responder aqui com as minhas palavras e você anota e qualquer coisa, ou manda o áudio para essa pessoa. Para mim, quem fala assim é um menino, não é um homem. Porque se eu balizasse a minha vida pelo mal que eu já recebi, eu não estaria nem vivo. Essa é a verdade, entendeu? E não se trata do mal que eu recebi, mas do bem que eu vou fazer. Então, fala para ele parar de olhar ou de tirar o foco do que é ruim e começar a olhar para as pessoas boas. Porque eu tenho certeza que tem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Com certeza. O problema é que aí as pessoas, muitas vezes, né, meu irmão, as pessoas pegam esses casos isolados, essas situações, e elas aumentam ela de uma tal maneira para tentar, não sei se é se proteger, ou para tentar, porque o servir, fala de suor, no servir tem trabalho, no servir tem doação, e quem serve de verdade não está preocupado com a recompensa, não tem recompensa imediata, vamos dizer assim. Sim. Né? Só que os valores, né, do homem hoje está muito invertido. São os valores de, cara, o que você tem para me dar? Por exemplo, você veio aqui hoje. Eu estou até constrangido, porque você trouxe um presente para mim, entendeu? E eu não preparei nada na correria. Não, fique em paz, pastor. Mas assim, você veio, né, para a gente ter essa conversa, para me servir, e ainda trouxe um presente. E aí, gente, eu já vou fazer aqui a propaganda. Ó. Esse é o seu mais novo livro, né? O meu segundo. Um devocional aí para homens, afiando o machado. Ó, bem masculino. Né? Bem masculino. Então, esposas, ó, compra para o seu marido. Como é que a gente encontra? Por enquanto tem no link na minha bio, tem na Chara, tem algumas livrarias em Brasília, tem na Leitura do Parque Shopping. Eu vou começar a colocar, tem no Mercado Livre e vai para a Amazon também. Muito bom, muito bom. Deus tenha abençoado. Então isso é servir. Isso é servir. É você entender, cara, que você vai chegar num lugar e você vai fazer o máximo que você pode fazer. As pessoas, elas têm medo, né? Vou abrir aqui que eu fiquei curioso. Né? Gente, muito bonito o livro. Depois me passa o seu design aí, porque eu estou escrevendo o meu também. Se prepara, né? Benção, para a gente poder afiar o machado. Combinado. E as pessoas, elas têm muitas vezes perdido esse conceito ou deturpado esse conceito, né? Na verdade, eu creio muito que a gente está vindo de uma geração, principalmente essa geração mais jovem, onde todo mundo acha que o mundo deve alguma coisa a elas. Então, nós temos uma geração extremamente super protegida, em que não se esforçou para receber muita coisa, não se esforçou para receber nada. É aquela galera que foi criada em cima do tapete, soltava a pipa no ventilador, criada dentro do ar-condicionado. Então, tudo era muito controlado, até o clima, o ar-condicionado. Então, acabou não passando por algumas situações e não criou casca. E isso é um problema, porque quando você não cria casca, você acha que o mundo te deve alguma coisa, então você se fecha quando você não recebe aquilo que você gostaria, você faz uma grande birra. E o mundo, ele não é assim. Infelizmente, o mundo ele não é um lugar tão tranquilo. A gente vai passar por provações, a Bíblia fala sobre isso, mas
as provações que passamos servem para que a gente possa alcançar outros lugares. Devemos dar nome para as nossas dores, nomes para as nossas dificuldades, entregar um sentido para isso. Então, quando a gente passa por uma dor, a gente pode se fechar naquela dor ou tentar entender aquilo ali, perdoar, trabalhar, se esforçar para que aquilo seja algo diferente e, através daquilo, tratar. Por quê? Porque ninguém tem obrigação nenhuma a ficar do lado de uma pessoa amargurada. Então eu não tenho culpa de ser maltratado, de ser abusado, de ser ferido, de alguma coisa acontecer na minha vida. Mas eu sou 100% responsável por aquilo que eu faço com o que fizeram comigo. Eu vou perdoar, eu não vou perdoar, eu vou me fechar, eu vou aprender, eu vou me fortalecer. Qual que é a minha responsabilidade na vida que eu levo? E ser homem é assumir responsabilidades. Então a primeira responsabilidade que você tem que assumir é sobre a sua própria vida. O que eu faço com aquilo que eu vivo? Eu sou só alguém à deriva na minha própria vida ou realmente eu estou mirando para algum lugar? Para onde eu estou indo? E na minha opinião é sobre isso. Quando alguém é grato, para onde eu vou mirar a minha gratidão? Quando alguém me machuca, para onde eu vou mirar essa dor? O que eu faço com aquilo que fazem comigo? Você tem que dominar a sua própria vida. Você não vai conseguir dominar tudo aquilo que acontece, todos os recursos que te apresentam, mas o que acontece dentro de você, você tem não só capacidade, mas obrigação de fazer. Isso eu acredito que tem que acontecer realmente. E como tudo na vida, isso é um exercício. Total. Né? Nós não nascemos... nós nascemos, mas não nascemos sabendo de tudo. Tudo que nós fazemos ou somos a gente hoje, aprende. Nós aprendemos com alguém, né? Ou e esse é o problema dos pais. Muitas vezes essa geração não ensina. Não ensina você a lidar com frustração, porque toda birra você está lá recebendo o que você quer. Não aprende você a lidar com dores, não aprende a lidar com traição, não aprende a lidar nem com fome. A pessoa não tem nem hábito de jejum, não sabe controlar o próprio corpo. Isso se desenvolve em quê? Muitos vícios. Se você está sentindo alguma coisa que você não consegue controlar, você se torna um escravo de si mesmo. Seu Deus é seu umbigo e você só faz o que você tem vontade de fazer. Muito forte. E aí a gente fala sobre terceirizar, né? Eu trabalho, né? A gente tem uma empresa e essa empresa terceirizou ali o pessoal da limpeza. Por que ela terceirizou o pessoal da limpeza? Porque ela não quer ter custos, dificuldades ali depois, né? Confrontos por questões de contratos de empregado, carga horária, essa coisa. Ela não quer ter essa burocracia. Né? De ter que se preocupar em pagar o funcionário, dispensar o funcionário, fazer acordos, enfim, chamar a atenção do funcionário. Abre mão da responsabilidade. Né? Ela terceirizou. Só que nós temos visto pais fazendo isso. Pais terceirizando a responsabilidade de prover espiritualmente, de prover muitas vezes financeiramente, de prover emocionalmente e de prover fisicamente como protetor. Né? A gente tem visto pais terceirizando isso. E aí, né, terceiriza porque é mais, geralmente a empresa que ganha a terceirização é a que cobra mais barato, né? E o pai faz a mesma coisa. Tu pensas fazendo essa analogia aqui agora. Não, mas está certo. Né? E o pai terceiriza muitas vezes para onde? Para o celular, para a televisão. Para babá, para a escola do Bíblica Dominical. Isso é verdade. Tem um livro que eu li onde o Chris Vallotton chama esse efeito de efeito Malaquias, onde em determinado momento, eu acredito que seria uma estação como essa, onde Deus traz de volta o coração dos pais aos filhos. Se a gente for olhar a criação dos nossos filhos, nos Estados Unidos, quase 90% dos homens presos vieram de famílias disfuncionais. 90%. A gente está vindo de um momento onde os pais estão mais preocupados em pagar as contas do que criar os próprios filhos. E isso é uma novidade, porque durante toda a história, os pais sempre estiveram perto dos seus filhos, principalmente ali perto dos seus 12, 13, 14 anos de idade, ensinando uma profissão, ensinando uma habilidade, ensinando a caçar, ensinando a prover. E nós, como homens, nós estamos perdendo essa proximidade com os nossos filhos, porque estamos muito preocupados, e não tem nada de errado com isso, em prover os recursos familiares, estando dentro de um escritório, fazendo as nossas coisas, tendo o nosso tempo, e os nossos filhos estão sendo muito criados por babás ou pelas telas. Se a gente for pensar, saiu um dado no IBGE de 2022 que fala que mais de 50% dos lares no Brasil não tem um homem, são chefiados por mulheres. E 80% dos professores no Brasil são também mulheres. Então,
mais de metade desses meninos dessa próxima geração não tem uma referência masculina nem para imitar. Não tem um tio, um avô, um pai, um irmão, um vizinho, não tem. Eles não sabem o que é ser um homem. Então, se a gente for falar, por exemplo, do que tá na moda aí, que é a masculinidade tóxica não é um problema de masculinidade, é um problema de falta de masculinidade. Você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer com as suas emoções, como fazer com a sua força física, o que é proteger, o que é se impor. Então a gente tem uma criação de meninos onde estão sendo feminilizados, estão imitando as suas mães, ou as suas babás, ou as suas professoras, e eles simplesmente não sabem o que fazer com a sua masculinidade. E eu não falo da sua sexualidade, isso é outro assunto. Eu falo do que realmente é ser um homem. De como se comportar, de como se posicionar, do que fazer com o que ele tem. Eu entendo a masculinidade como um talento. Deus nos deu a nossa masculinidade para servir da melhor forma possível. E como é que eu faço isso? Essa função de ensinar é dos pais, dos avós, irmãos mais velhos. Mas se a gente não tem, quem ensina? Eu fui privilegiado e os nossos pais foram privilegiados nesse quesito. Eu acredito, né, os nossos pais, os nossos avós, os nossos pais ali, né? Nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, eu acho que foram um pouco mais maleáveis, mas como por eles terem sido criados na roça, eles tiveram pais mais duros, porque eles precisavam ser mais duros por conta do dia a dia, até do trabalho manual, mas eles tinham pais presentes, pais que formavam eles. E aí veio a geração do meu avô com meu pai, mesma coisa, e veio a geração do meu pai. Durante um tempo, meu pai ficou afastado por questão das empresas, muito empreendedorismo. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai falou assim, já estava ganhando uma grana legal, falou assim, eu vou viver um sonho que eu tenho, vou morar na roça, vou aposentar já. E aí, cara, a gente com 5 anos de idade, a gente saiu de Brasília e a gente foi para a roça. Tocantins, 1.000 quilômetros daqui, 750 quilômetros daqui, perto de Palmas ali. A gente foi morar numa fazenda, onde, para se fazer as suas necessidades, era um buraco. Onde a privada, que era um buraco, era numa lona, e o banheiro de tomar banho era outra lona de outro lado. Olha o rompante, né? Mas eu perdi todo o conforto, mas ganhei a presença do meu pai. Full time, praticamente. Eu saía cedo para ir para a escola. No início ele me levava, que a gente tinha carro, depois a gente acabou ficando sem carro, ia de bicicleta para a escola, voltava meio-dia, almoçava, subia num cavalo, né? Montava num cavalo, ou a gente subia em cima do trator e passava o dia com ele, aprendendo com ele a lidar com o animal, a lidar com os outros peões, a lidar com pessoas, tudo, né? E com 13, 14 anos nós voltamos para Brasília. Hoje, eu tenho entendido que a criação do filho, ele fala sobre discipulado. Sim. O que é um discipulado? É discipular o lado. Então você tem que discipular o seu filho, trazer ele para o seu lado. Então o que eu tenho feito com o Cauã, com os meus filhos cara, esteja do meu lado. Não, mas ele está... ele não está entendendo, ele não precisa entender, ele precisa ver a repetição. Conviver. Né? Então, tô no culto, ajoelho e oro. Filho, vem aqui orar com o papai. Não quero agora não. Tá, fica aí. Mas passa um minutinho, ele vem, a gente ora junto, entendeu? E a gente vai trazendo isso. E hoje isso tem se perdido muito. Sim. Um dos motivos é a busca pela questão financeira. E aí você vê que isso está tão forte que, muitas vezes você chega num casal que não tem filho e você fala assim, cara, você já está casado há 10 anos, há 8 anos, há 5 anos. Você não pensa em ter filho, não? Não, filho é muito caro. Pô, você já tem um filho, você não pensa em ter 2, não? Não, mas ter 2 filhos é muito caro, é muito trabalho. Tá, mas calma aí, o que é caro para você? O que você pensa que é caro? Sabe, eu penso muito nisso, né? Esses dias eu estava com um pai, e o pai estava, enfim, passando por algumas questões financeiras, e os filhos dele na escola particular. E ele veio perguntar o que eu achava. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, com todo respeito, e cada um tem a sua posição, tá? Então você não precisa me seguir, mas é o meu pensamento. Eu falei para ele, você passa o dia todo fora de casa, muitas vezes o final de semana fora de casa, trabalhando para pagar a escola do seu filho, né? Ele falou, Eu falei, você sabia que a educação mais importante que você pode dar é a sua presença? Sabe o que eu faria no seu lugar? E eu já fiz isso.
Eu já passei por momentos onde eu estava apertado e eu tirei meus filhos da escola particular. E eu botei na escola pública. Sabe por quê? Porque não era trabalhando mais que eles iam ser felizes, mas era tendo um pai mais presente. E eu estando mais presente com eles, estando mais feliz com eles, eu tive ideias que me fizeram, em menos de um ano, conseguir dobrar meu faturamento e voltar ele para a escola e ter o tempo de qualidade com eles. Então, pensa bem. Talvez você esteja fazendo isso em nome, né, da escola particular tal que você quer colocar o seu filho, mas você não está fugindo de casa? Pensa se você não está fugindo de casa. Pensa como vai ser seu filho daqui 5 anos. Ele não vai lembrar da escola cara que você pagou. Ele vai lembrar da sua ausência. Quando você falar para ele, filho, não sai agora. Ele vai falar assim, oxe, quem é você? Não, sou seu pai. Meu pai? Agora você é meu pai? Quando eu estava chorando ali... Então, assim, eu trouxe esse entendimento para ele. Eu falei assim, eu nem falo de escola pública, às vezes você diminui um pouco o padrão da escola. Pega uma escola, em vez de ser 5x, 2x5, sabe? A maior educação que você pode dar é a sua educação, é a sua presença. É ensinar o seu filho a ser homem, é ensinar a sua filha a admirar um homem. Qual homem que sua filha vai admirar? Como que ela vai te admirar se ela não te vê? Como, né? Sim. Como? E aí eu fui trazendo esse entendimento para ele, para cá. Eu falei, mas não faça porque eu tô falando o que eu faço. Conversa com sua esposa, ora, busca em Deus. E aí passou 3 meses, né, ele veio me agradecer. Ele falou assim, né, pastor, né, Lucas, eu quero te agradecer. Eu falei, nem tinha lembrado. Pelo quê, cara? Aquela conversa que a gente teve. Eu sentei com a minha esposa, a gente reajustou as contas, a gente coloquei meus filhos numa escola mais ponderada, mais tranquila. Meus filhos estão extremamente felizes. Eu consigo ficar todos os dias ali 2, 3 horas com eles full time, com a casa, cuidando das coisas e tal. Nós estamos avançando, já estamos com novas ideias para empreender, para ganhar, para ajustar para o ano que vem. E meus filhos estão bem. As birras que eles davam não estão dando mais, né? As idas de madrugada para minha cama não estão indo mais de madrugada para minha cama. Entendeu? As doenças melhoraram, algumas doenças melhoraram, né? Febres e às vezes coisas que não tinha razão, né? E esse é o poder da presença do Pai. Tem eu gosto muito de fazendo a conexão com esse assunto que o senhor trouxe, em que, apesar da gente passar muito tempo no sofá da casa, o nosso móvel mais importante é a nossa mesa de jantar, porque ali são criadas relações, são criadas tradições familiares, é o tempo de mesa que eu gosto de chamar. E é na mesa em que os filhos vão observar o relacionamento do pai e da mãe e vão entender o que é um homem funcional e uma mulher funcional. Então, é vendo o pai tratando a mãe que eles vão entender como é que eu vou copiar um homem, e a filha pensando como é que eu vou procurar um homem quando eu precisar, quando eu for procurar um marido. Então, esse tempo de mesa ele é extremamente importante. E eu creio muito que essa vida acelerada ela tem tirado muito tempo de mesa. A gente tem perdido essas reuniões familiares diárias, onde a gente vê o trato pai e filho, o trato pai e filha, o trato marido e esposa, o trato esposa-marido. E é através desse contato familiar que a nossa personalidade, a nossa identidade é determinada. Então, por exemplo, eu sou de família grega, tanto par de pai como par de mãe. Então, eu tenho um nome muito grego. Meus pais se conheceram, eu sou de família grega. Os pais da minha mãe são gregos, os pais dos meus pais são gregos. E dentro da casa dos meus pais, da casa dos meus avós, eu cresci escutando a língua grega. Os papéis dos meus avós, do meu avô e da minha avó eram muito bem determinados dos dois lados. Então essa referência familiar para mim é muito forte, porque eu via na mesa como era. Eu via como meu avô tratava a minha avó, como meu avô tratava as filhas dele, uma da minha mãe, como meu outro avô tratava o meu pai e o meu tio, como meu pai trata a minha mãe. Então tem situações, tradições familiares que foram formatadas através desse tempo de mesa. E eu acredito que essa vida acelerada tem roubado esse tempo de mesa pra gente. Então a gente acaba ficando muito no sofá, assistindo televisão, assistindo um seriado, jogando videogame. E a gente tem perdido esse tempo de conexão.
Tem um estudo de Harvard que chama Family Dinner Project, que é Projeto Jantar em Família, que fala que esse tempo de mesa é tão importante quanto a qualidade da comida que é servida. Então eles falam que quanto maior e melhor esse tempo de mesa, os filhos eles têm mais uma facilidade no aprendizado, melhor leitura, eles têm notas melhores, têm menos sobrepeso, eles se alimentam melhor, mais frutas, verduras, legumes, mais carne, menos fritura, menos doce. Então todo esse tempo de mesa, ela formata não só a identidade de quem os seus filhos vão se tornar, mas a própria vida de futuro deles. A qualidade de vida. E isso é importante. Então, quando a gente fala de tempo de mesa, a gente fala sobre identidade familiar, núcleo familiar. Quando Jesus ensinava seus discípulos, mesa. Eu tenho discipulado, por exemplo, na minha igreja, e apesar de eu ter as minhas reuniões totais, uma coisa que eu prezo muito é o tempo de mesa. Tomar um café, trocar uma ideia, falar alguma coisa, eu saber, cara, o que está passando no seu coração? Qual que é a sua... Você está no discipulado, você está querendo o que no discipulado? Qual que é a sua expectativa comigo e qual que é a minha expectativa com você? Vamos trocar uma ideia aqui para saber o que eu posso te entregar e eu saber o que eu posso esperar de você. Isso é tempo de mesa. Porque senão fica muito distante. Se a gente não tiver essas conexões, essas relações, se a gente não tiver esse momento de intimidade na mesa, as relações se perdem, fica tudo muito distante. E aí quando o seu filho sai de casa, ele não volta. Por quê? Porque o tempo dele de casa era a televisão, era o sofá, era o videogame, era o computador, era o celular. E o tempo de mesa? Qual foi a conexão que foi gerada entre pais e filhos? E aí entra o que eu falei sobre o Chris Walton, sobre o efeito Malaquias. É trazer o coração dos pais aos filhos. São os pais que têm que buscar isso. Tem que ser intencional. A gente vive um momento de sociedade onde todo mundo quer sentir alguma coisa. E não é sobre sentir. É sobre as decisões que você toma em relação a tudo. Como é que eu vou criar os meus filhos? Eu sinto que é isso. Cara, o que você precisa fazer? Qual é a decisão que você toma? Isso, sim, é sobre as decisões que você precisa fazer. Cara, você falando aqui, passando uns filmes aqui, porque eu em 2018, eu casei em 2009. Parabéns. Casei em 2009 e nós casamos e quando a gente casou, a gente foi morar de favor, enfim, e começamos a trabalhar, Deus começou a mover, a gente rompeu. Em 2017 a gente estava num rompante, né, muito grande na nossa vida, a gente estava rompendo muito, ministerialmente, financeiramente, emocionalmente. A gente já ia para o nosso terceiro filho, né? O Davi estava nascendo ali, e o Davi Lucas, e a gente estava crescendo muito. E a gente chegou uma hora e a gente falou assim, cara, o que falta para a gente avançar mais? E eu e minha esposa, nós decidimos fazer terapia. E é engraçado que as pessoas falavam assim, pô, pastor Lucas, por que você vai fazer terapia? Eu falei, cara, eu não sei, velho. Não sei, mas eu quero fazer esse negócio. Porque eu sinto que ainda tem algo que tá me prendendo. E a gente sentado com a terapeuta, Silvana, doutora Silvana, ó, te amo, minha terapeuta até hoje, gigante. Ela mora no Rio de Janeiro, ela vinha, atendia a gente, outros pacientes e voltava. Hoje eu faço algumas sessões online com ela. E aí a gente conversando, a mulher sempre é mais fácil, né, ali de puxar a língua, né? Então a Abigail já fui falando. Silvana, o que vocês vieram fazer aqui? A primeira pergunta, por que vocês estão aqui? Eu falei, doutora, não sei, a gente não sabe. Não sei, mas a gente está aqui. E a Abigail começou a falar. E aí ela chegou um determinado momento, a Abigail já estava falando um tempão, ela, e você, Lucas? Eu falei, não, eu tô bem, meu pai não é vivo, meu pai já faleceu. Aí fui contando um pouco da história ali, da minha história e tal, mas está tranquilo, continua com a Abigail e a gente conversa depois. Ela, não, pode continuar, eu quero te ouvir. E aí eu lembro que ela começou, né? Ela começou a ouvir a gente. E uma das primeiras, se não a primeira tarefa que ela deu para nós foi comprar uma mesa. A nossa casa não tinha uma mesa. Acredita? A gente já tinha filhos, éramos pastores, sabíamos a importância, né, de mesa e tal, mas a gente não tinha. Por quê? Aí eu fui puxar isso. Na minha casa, a gente tinha tempo de mesa quando a gente morava na fazenda. Mas dos meus 0 aos 5, 6 anos, eu não tive tempo de mesa. Dos 6 aos 12 eu tive, dos 13 em diante eu não tive mais tempo de mesa. Por quê?
Meus pais eram comerciantes em Brasília e o nosso comércio ficava muito próximo da nossa residência. E pelo nosso comércio ser pequeno, ter espaço físico pequeno e movimentar muito, ter muito movimento, a gente precisava ter muito estoque. E aí, para economizar, o estoque era a nossa casa. Cozinha. E um dos estoques era a cozinha e o segundo era a mesa de jantar. Então eu tenho a imagem da cabeça de eu andando nos corredores de casa, não porque era corredor, porque era cheio de caixa. Para ir para o quarto, para ir para o banheiro, a mesa lotada de caixas de mercadoria, de doces, enfim. E eu eu perdi, né? Eu tive muito pouco tempo de mesa com os meus pais. Então a mesa para mim não era importante. A gente tinha outras coisas em casa, tinha um bom sofá, tinha uma boa televisão, tinha uma boa cama, isso é importante para quem é casado, tá, gente? Sugiro, é uma boa sugestão. Tinha uma boa cama, mas não tinha uma boa mesa. E aí a gente conversando, ela trouxe esse entendimento e nós compramos a nossa mesa. Eu lembro que a gente foi na loja e eu falei assim, eu vou comprar a minha mesa, e eu não vou comprar qualquer mesa. Eu vou mudar isso. E aí nós tínhamos uma mesa, não é para dizer que não tinha, nós tínhamos uma mesa, mas uma mesa pequenininha. E a gente nem comia nessa mesa. Comia na frente da televisão, em todos os outros lugares. E nós compramos a mesa e colocamos a mesa. E aí quando eu comprei a mesa, uma das ideias que veio assim, não lembro de quem, vamos colocar uma televisão na sala de jantar. Eu falei, não teremos televisão, porque nós vamos preservar esse tempo de mesa. A partir de hoje nós vamos priorizar uma refeição juntos e nós vamos preservar esse tempo de mesa. E nós começamos a fazer isso. Isso mudou completamente. A nossa família levou para um outro padrão, né? O meu casamento com a minha esposa, o meu relacionamento com os meus filhos. Eu tenho um tempo de mesa em casa com toda a família. Eu tenho um tempo de mesa só com a minha esposa, quando a gente sai para jantar. Eu tenho um tempo de mesa com o Cauã, meu filho mais velho, quando a gente sai para jantar. E os outros filhos também, que eu faço algumas saídas individuais com eles. E tenho um tempo de mesa com os meus discípulos. Onde é isso aí, a gente senta e a gente é a gente, cara. Muitas vezes tem um assunto que você vai botar em pauta ali, que precisa conversar, mas muitas vezes não. É o tempo de você sorrir, é o tempo de você conhecer, é o tempo de você falar das dores, é o tempo de você colocar as suas dores ali na mesa, né? E isso realmente, isso que você falou, passou um filme, quanto isso é importante. E ano passado eu gerei um evento que chama, né, na verdade é uma viagem com os meus discípulos, com os 12, né, com os meus 12. É uma viagem, e essa viagem eu chamo de tempo de mesa. E quando a gente fez a primeira viagem, a gente chegou, né, a gente fechou um espaço que tinha vários chalés, uma chácara, lá tinha 15 chalés e fechamos tudo pra gente. Fechamos esse espaço todo pra gente e tal, e cada um pegou o seu quarto, outros tem chalé que tinha 2 quartos, enfim. Fechamos, e aí o pessoal foi chegando, a gente contratou a cozinheira, as coisas e tal, e aí a gente reuniu no salão. Quando a gente reuniu no salão, eles chegaram para mim e falaram assim, pastor, pastor, eu falei, o que foi? Qual vai ser o cronograma? Eu preciso me organizar aqui pro cronograma. Aí eu falei assim, não te falaram ainda? Eles não. Eu falei, pois é, o cronograma é não ter cronograma. Fique em paz. Aqui eu só quero sentar à mesa com vocês. A única coisa que eu não abro mão é da gente almoçar juntos. Café da manhã você pode comer no seu horário, vem, mas o almoço eu não abro mão. Vamos sentar juntos. E a gente fica ali 5, 6 dias. Cara, é maravilhoso. Tenho certeza. É maravilhoso o que Deus faz. As palavras, o ambiente, a oração, a conexão depois que a gente sai daquele ambiente. Sabe? Vira uma outra conexão. Os nossos filhos se relacionando entre eles. Porque muitas vezes a gente compete com as escolas, né? Meus filhos passam todas as manhãs na escola. E eu não sei a porcentagem da sala de aula, mas eu chuto que pelo menos 50% não é cristão, não é crente, né? Não é cristão evangélico, ou não é nem cristão, né? Então nós precisamos trazer isso para nossa casa, esse senso de tempo de mesa. E uma coisa que você falou, que aí existe uma palavra que se a gente saber usar é bom, é gerar um ritual. Exatamente. O que é um ritual? É um estilo que você gera para sua casa. Por exemplo, eu tenho alguns comandos aqui em casa, porque são muitos filhos, né? Às vezes a gente se perde no mercado. E eu não gosto que gritem comigo, né? Lucas! E tal. E nem gosto de ficar gritando ninguém. Então a gente tem um assovio. É um ritual. Um assovio onde quando um assovia, o outro assovia, a gente já sabe. Opa,
calma aí, meu Alguém pai. Tá me chamando. Alguém tá me chamando, né? E aí eles já procuram o assovio, né? E a gente se encontra. E a vida acelerada, né? Uma coisa que você falou, é culpa nossa, é culpa do homem. E aí, homem, eu quero chamar a responsabilidade para você. A vida acelerada é culpa sua. Você é o cara que está com o pé no acelerador. Então, assim como a vida travada e a vida freada também é culpa sua. Eu não estou falando que você tem que andar a 0 por hora. Mas, se você pega um carro e você anda só no limite dele, uma hora ele vai fundir. Uma coisa que sobre essa vida acelerada é interessante, quando a gente olha para Jesus, que é o nosso maior referencial, Jesus era seguido. Mas você não vê em momento nenhum da Bíblia Jesus gritando com alguém para ser seguido. Nada. Então as pessoas seguiam Jesus por amor. Então a nossa ideia, quando a gente fala de um marido, de um casamento, é as pessoas seguirem o marido por amor. Se você precisa gritar para ser seguido, tem alguma coisa errada. Alguma coisa saiu de um padrão. E às vezes você está andando rápido demais e sua família não consegue te acompanhar. Então tem uma frase que a gente fala muito que é: família não se abandona. Então se você está andando rápido demais, você está abandonando sua família. Então cabe a você dar uma acalmada, saber por que eles não estão conseguindo te acompanhar, se você está sabendo para onde você está indo. Eu gosto muito de perguntas. Eu acho que um bom confronto está atrás de uma boa pergunta. Então, quais são as perguntas que eu preciso fazer, seja para mim, seja para minha própria família, para que as coisas se ajustem? São pequenos ajustes. Então, eu sou casado, então eu e a minha esposa, graças a Deus, nós nunca tivemos um problema familiar, nós nunca brigamos um com o outro. Durante o nosso namoro foi extremamente intencional. Então eu aproveitei o nosso namoro para a gente conversar sobre tudo aquilo que a gente poderia ter um dia de discussão no futuro casamento. O que eu quero viver com ela? O que ela quer viver comigo? Quais são as minhas expectativas dela como esposa? Quais as expectativas dela comigo como marido? Então a gente começou a namorar e no primeiro encontro eu falei: olha, meu nome é Espílios, minha vida foi essa, eu tenho essa expectativa aqui. Eu não estou querendo chamar você para a gente ter só um momento de lazer. Eu não quero só te dar um beijo na boca e sumir. Isso aqui tem um propósito. Eu vou te conhecer com um propósito de casar. Não sei se eu vou casar com você, mas eu quero te conhecer pensando nisso. Se você não tiver nesse momento de vida, tá tudo bem. A gente vai ter um ótimo jantar e você arrumou um amigo. Se você está realmente querendo um casamento, a gente vai se conhecer pensando num casamento. Quer dizer que vai dar certo? Não. Quer dizer que a gente vai ver o que pode acontecer quando a gente estiver andando junto. E ela tinha uma expectativa de... A gente começou a namorar em 10 dias. Eu saí com ela a primeira vez, em 10 dias eu saí 8 vezes. Eu já vi que eu queria e pedi ali namoro. E aí ela tinha uma expectativa que a gente ia namorar pouco, tipo 90 dias, 3 meses. Eu falei: de jeito nenhum. A gente vai namorar no mínimo um ano. Porque eu não quero casar com você e um dia você falar: isso aqui eu não sabia. Eu preciso que você me conheça. Perfeito. Então a gente vai namorar um ano. Depois de um ano, deu certo? Aí eu peço você em casamento. Se você está muito ansiosa, se você está com muita pressa, você vai, compra um relógio bonito, caro, ajoelha, faz um discurso bonito, me pede em casamento e eu vou falar não, porque eu não quero uma esposa assim. A escolha é assim. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem. E a gente conversou sobre tudo que a gente achou que podia ser um ponto de discussão no casamento. Quem arruma a cama, quem lava a louça, que lado da cama eu quero dormir, tudo. Até qual seria a nossa frequência sexual durante o casamento, a gente conversou. Ela falou: qual a sua expectativa? Eu falei: olha, a gente casou em santidade. Eu falei: por mim, todo dia, 3 vezes por dia. Mas eu não sei nem se eu dou conta. Vamos ver o que o Espílios dá conta. Porque eu não faço ideia. Tem muito tempo que eu não tenho uma vida assim ativa. E ela falou: não, beleza, a gente ajusta. Eu falei: combinado. Mas tudo foi conversado. Porque às vezes eu tinha uma expectativa de: quero ser um pastor, eu quero estar dentro da igreja, eu quero fazer sexo 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, 10 vezes por dia. E ela quer morar na África. Quer ser uma hippie, né? Quer ser uma hippie, quer fazer sexo 1 vez por mês, onde a expectativa dela é ela ser a dona de casa e a minha expectativa dela é ela ser a empresária, a gente crescer junto. Quer dizer que um tá certo ou tá errado? Não. Quer dizer que são visões diferentes de mundo. Quer dizer que se a gente casar, alguém vai ficar frustrado. Ou a gente alinha, ou alguém vai ficar frustrado. Então é preciso ter esse tempo de conexão, esse tempo de conhecimento, esse tempo de relacionamento. E esse tempo você só tem, um tempo de mesa. Tempo de mesa. Junto.
E aí é onde diferencia, né? O tempo de mesa, eu anotei aqui, diferencia o chefe do líder. Total. Entendeu? Total, né? E é outra coisa que você falou, né? E que eu anotei aqui, que veio na minha mente, né? A pergunta muda destino. Sim. A pergunta certa muda destinos. Total. Quando eu me interessei pela minha esposa, a gente já era amigos há 3 anos. A gente já se conhecia, fazia parte do mesmo ciclo de discipulado, só que a gente nunca tinha se olhado com essa... Diz que todo mundo via menos a gente, né? A gente nunca tinha se visto dessa maneira. E aí numa brincadeira surgiu o interesse, numa brincadeira, numa mesa, a gente jantando com amigos, surgiu essa brincadeira. Num primeiro momento ela ficou ofendida com a brincadeira e tal. Aí chegaram para mim e falaram assim: e aí, Lucas, você gosta de loira ou de morena? Aí a Abigail, ele gosta de morena, é claro, tal, né? Querendo sair fora, né? Eu tinha saído, não tinha participado dessa brincadeira inicial. E eu falei assim: gente, eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher que esteja no mesmo propósito que eu. Não tenho uma preferência. Sendo mulher, né? Esse é o fator primordial. E aí ela ficou meio assim, ficou chateada e depois, né, os nossos corações se abriram. E aí os nossos corações se abriram. A gente tinha uma viagem marcada com o discipulado, nós viajamos e nessa viagem a gente foi conversando mais e mais e mais. Se conectaram. Foi conectando nessas emoções. E aí eu chamei ela para um canto e falei assim: Abigail, vamos conversar? Ela falou: vamos. Eu falei: é fato que existe um sentimento hoje. É real, existe esse sentimento. Ou é só da minha parte? Ela: não, existe. Existe uma intenção. Ou é só da minha parte? Existe. Então, você me conhece há 3 anos, só que eu quero te falar uma coisa. Eu vou ser pastor. Eu não quero ser, eu vou ser pastor. Eu vou ser um grande empresário. Eu vou ser pai de muitos filhos espirituais e físicos. Eu já tenho um filho. E comecei a falar para ela das coisas que eu seria. E aí eu fiz a pergunta: em alguma dessas coisas, você não está disposta a caminhar comigo? Ou não estaria disposta a caminhar comigo? Não estou dizendo que a gente vai casar, a mesma coisa. A gente não é obrigado. Talvez a gente comece a namorar, talvez a gente nem comece. Mas é importante você saber do meu coração e saber que a minha vida ela está no ministério. Eu estou pronto para servir o ministério. Então, se amanhã, né, a liderança, ou a igreja, ou o meu coração decidir ir para outro estado, você está disposta a deixar a casa da sua mãe, né, deixar o calor ali, o núcleo familiar. O núcleo familiar e tal. Você está disposta? Você tem certeza? Porque eu já falei sim, eu estou pronto, né? E aí ela: não, estou disposta, é isso que eu quero, eu serei pastora também. E a gente começou a conversar. E aí 7 dias depois a gente começou a namorar. Foi mais rápido, só que eu já conhecia, né? Só que eu já conhecia há 3 anos. Então 7 dias depois a gente orou 7 dias, a gente começou a namorar, nossos pastores acompanharam a gente, oraram pela gente, abençoaram, a gente começou a namorar. E no namoro a gente começou a pontuar mais algumas coisas, né? E aí é engraçado que nós viemos de mundos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Meu mundo é empresariado, vender de manhã, comprar à tarde para vender à noite, vende à noite, compra de novo, e aí vai indo e vai gerando, né? E minha esposa vem de uma família toda de funcionário público, então muito estudiosa, muitos estudiosos ela passou no colégio militar, passou na UNB de primeira, passou depois em 3 concursos públicos e muito estáveis, né? Muito estáveis. E eu sou um cara que ela tá com um carro, hoje eu ligo para ela, hoje ela já acostumou, né? Mas no início ela ficava meio assim. Falava: vou vender o carro, talvez eu venda o carro para fazer um negócio. Sempre comuniquei, sempre conversei. Ela: beleza. Dava à tarde: amor, o carro tá vendido. Ela: como assim? Eu nem despedi do carro. Eu falei: aproveita e tira uma foto com ele aí, dá tchau para ele. Hoje você vai voltar de Uber para casa, né? Ou então de táxi, né? Ou eu passo para te pegar. Mas nós decidimos dar certo e nós combinamos antes. E nós fizemos as perguntas certas um para o outro. E eu costumo muito falar, Espírito, que muitos casamentos hoje dão errados porque eles invertem. Concordo. Eles primeiro têm uma vida de casado para depois querer ser namorado, para depois querer conhecer a pessoa. Sim. Né? E aí eu vou dar um exemplo. A gente está nesse podcast aqui e aqui nós temos 3 câmeras. E cada câmera ela tem uma visão. E muitas vezes nós estamos, como é que eu posso te dizer? Nós queremos ver toda a imensidão da sala, só que a gente está com a cara colada na parede. A gente quer ver toda a imensidão do lote, só que a gente está com o rosto, né, colado na parede. Você não vai ver.
Do jeito que eu estou aqui, a minha visão é muito limitada. Agora, se eu vou para o fundo da sala, eu tenho uma visão maior. Então, quero te dar uma dica hoje, homem, né? E mulher que vai se relacionar. Muitas vezes você precisa realmente se afastar para enxergar. Não é ficar mais colado. E não é se afastar de não conversar com a pessoa, mas é se afastar de conversar. Sim. E não já beijar, e não já fazer o sexo em si, né? Até porque eu também já tinha um filho, né? Quando eu casei, mas eu decidi, quando eu aceitei Jesus, a me guardar para o meu casamento. Isso é uma dica que eu dou, principalmente quando a gente fala da parte sexual para solteiros, principalmente para quem é adulto. A gente tem muitos adultos aí, 30 a mais, que estão querendo buscar um casamento. E é difícil, às vezes, abrir mão do sexo, né? Porque você, querendo ou não, você é adulto, você quer fazer o que você quer fazer, do seu jeito. E o sexo, antes do casamento, ele tem esse problema. Ele maqueia muita coisa. Então, às vezes, você conhece alguém onde o sexo é espetacular. É fogo de artifício. Mas você deixa de ter conversas difíceis. E você deixa de ter alguns alinhamentos para você poder ter aquela relação no final do dia. Porque se você tiver uma conversa difícil, talvez a pessoa se afaste um pouco, ela fique pensativa, ela fique ferida, ela perca a confiança em você em determinado momento, ela fique frustrada e você talvez não tenha oportunidade de ter aquilo no final do dia. E muitos casais hoje começam se conhecendo através da relação sexual, estão buscando um bom parceiro de cama, mas não um bom parceiro de vida. Acabam colocando peso nas coisas erradas e isso é um grande problema. E eu falo que isso tem muita culpa por conta também dos romances que aparecem por aí no cinema. As comédias românticas talvez sejam um grande problema da nossa geração de como se relacionar com as pessoas. Os opostos se atraem, ou você vai encontrar alguém e vai ser um grande conto de fadas, onde tudo vai se encaixando ao longo do tempo e tudo é muito bonito. Mas a vida não acontece assim. A vida é planejada. Em 2 horas, né? A vida é planejada, a vida é planejada. A gente vê aí talvez um conto de fadas onde viveram felizes para sempre, mas a história do casal começa no viveram felizes para sempre, mas aquilo ali é planejado, é uma estrutura. Você ter uma vida com alguém, aquilo é uma decisão diária. Eu vou voltar para casa todo dia, eu não vou trair a minha esposa todo dia. Todo dia eu serei fiel. Todo dia ela é a minha escolha. Todo dia eu voltar para casa é a minha escolha. Isso é uma decisão diária. Mas as pessoas querem sentir. E as pessoas acham que é o amor que vai manter o relacionamento, quando na verdade é o relacionamento que mantém o amor. É o que você vai fazer? Como é que a pessoa vai se sentir amada? As pessoas elas estão invertendo as coisas. Exatamente pela falta do esforço. Elas não querem se esforçar para nada. Elas vão, vou deixar fluir, eu só quero ser feliz. O só quero ser feliz é talvez uma das frases mais perigosas que temos nessa geração de hoje. O só quero ser feliz, eu vou gastar um dinheiro que eu não tenho. O só quero ser feliz, eu vou abrir mão da minha esposa para estar com uma mulher mais nova. Eu só quero ser feliz, eu vou fazer só o que eu quero, eu vou abrir mão dos meus filhos porque eu mereço. Cara, a vida não funciona assim. É porque o conceito de felicidade ele foi quebrado, totalmente né? Deturpado. Totalmente, ele foi quebrado. A pessoa ela pega uma sensação e acha que aquela sensação é uma felicidade. E, na verdade, a felicidade é uma construção e não uma sensação. Mas esse é o problema dessa geração. Está todo mundo preocupado em sentir alguma coisa. A gente está vindo até de um momento social onde a sua identidade é gerada através do que você sente e não do que você é. E isso é um problema, porque se a gente for pegar uma criança, ela não sabe o que ela sente ainda. Aquilo vai mudar. Um adolescente, aquilo vai mudar. Então você determinar a sua identidade através daquilo que você sente é um risco muito grande. Porque se você toma decisões que elas são perpétuas, em que elas vão te gerar algo que não pode ser retrocedido, não pode haver um retrocesso, isso é um risco muito grande. Isso é um risco. Isso é muito perigoso. Então, os adolescentes, os jovens, eles precisam desse tempo de mesa, a gente acaba voltando um pouquinho para o assunto, para que a identidade deles seja literalmente formatada. Você quer ser outra coisa, depois que você for maior de idade, beleza, aí você tem consciência do que você quer fazer com a sua vida, com o seu corpo, com o seu dinheiro, com o seu tempo, tá tudo bem. Agora, enquanto você é novo e você ainda não tem a sua cabeça, a sua mentalidade totalmente formada e a sua identidade determinada, aí fica um risco muito grande. E aí é um problema. Eu ainda vou mais. Você pode ser quem você quiser quando você não estiver na minha casa. Quando você estiver na minha casa,
eu pagando as contas. É complicado. Né? Você vai seguir aqui o ritual da casa. Horário de dormir, horário de acordar, questões a se seguir. Claro, nós vamos respeitar um ao outro, mas minha casa, minhas regras. Tem um devocional no meu livro, se não me engano, o número 30, onde eu falo que você pode ser o que você quiser, desde que você não seja burro. Você pode fazer o que você quiser. Você pode tomar a decisão que você quiser. Você só não pode ser burro. É isso. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber para onde você está indo. Você tem que saber qual que é a decisão de vida que você toma. Por quê? Porque apesar de você ser livre para você decidir o que você quiser, as consequências são garantidas. Você vai ter que conviver com as consequências do que você decide. Tem uma... Como é que fala? A decisão ela é opcional, mas o resultado, né, é obrigatório. É a lei da semeadura. Não tem como. Você vai colher o que você planta. A semente é opcional. Você escolhe a semente que você vai lançar. Agora, depois que você lançou, se você lançou discórdia, miséria, briga, confusão... Você vai colher isso tudo? A minha conversão, né, eu falo muito pouco aqui sobre ela, assim, né, no meu testemunho, mas a minha conversão foi marcada por episódios onde eu ia ser morto. Onde o cara botou a arma na minha cabeça e tentou efetuar alguns disparos, entendeu? E pela misericórdia de Deus, naquele dia aquela arma não funcionou, né? A gente sabe que Deus segura, né, até a bala, né? Então, mas por que eu estava vivendo aquilo? Porque eu era um coitado? Porque eu era um menino ingênuo? Não, porque eu tinha plantado aquilo. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu decidi mudar a minha plantação, mudar a minha semente. E as coisas começaram a vir. Ainda tinha um resquício do passado? Tinha. Né? E é uma grande... Não sei se isso já aconteceu com você, um grande questionamento. As pessoas chegam e falam assim, Espírios, como assim? Eu fui no retiro, eu aceitei Jesus e eu ainda estou recebendo, as pessoas ainda olham de cara feia para mim, as pessoas não acreditam em mim, por exemplo, eu ainda estou colhendo aquilo, eu ainda não ganho os 50 mil que eu queria ganhar, porque agora eu estou com Jesus, eu tenho que ganhar 50 mil. Mas calma, cabeção, você não plantou para ganhar os 50 mil, você ainda está colhendo ainda a desconfiança das pessoas, né? As pessoas não querem passar por um processo, elas querem uma pílula mágica. Elas estão achando que Jesus vai vir com um parangatico-tirimiruaro lá do Chapolin e alguma coisa mágica vai acontecer. Jesus não é isso. Jesus não é um mágico. Jesus não é um mago. São processos. São processos e as coisas levam tempo. E processo, a semente, né, entre você arar a terra, plantar, chover, nascer, colher, existe um tempo. Total. E eu ter morado em roça, né, na fazenda, foi muito bom por isso, porque a gente plantava arroz, a gente plantava milho. E eu passei por todo o processo entre desmatar, limpar a terra, queimar para terminar de limpar ali, arar a terra, plantar com a mão, a gente plantava com a mão ali o milho, jogando os carocinhos e tampando com o pé, chover, orar para não chover demais, para não imundar e não, né? Orar para não chover de menos e tudo morrer. É tipo isso. Você ora para chover, depois você ora para parar a chuva e aí Deus vai ajustando aí. Colher o milho, fazer a pamonha, fazer o bolo. E às vezes a gente se pega nessa geração que não sabe o que é um processo, só sabe ir lá e comprar e receber. E eles não entendem, né, que o processo da sua vida antiga para uma vida nova, ela demora um tempo. Né? O processo de uma vida onde você não estudava, onde você não buscava, onde você estava pouco se lixando para as coisas, para uma vida onde você começa a se importar e até as pessoas acreditarem, ela demora um tempo. Sim. Né? Eu lembro que quando eu voltei, né, decidi para aquilo, falei, cara, eu vou viver isso. Eu fui descredibilizado demais. Até quando? Uma semana eu dou para você, um mês eu dou para você. Agora, aí o prazo vai aumentando, né? 6 meses. Um ano. Daqui um ano, tá em 22 anos, vai fazer 22 anos, né, que eu estou vivendo intensamente. E aí, só vamos ler um pouquinho aqui? Fica à vontade. Porque aqui a gente tem que ler, entendeu? Isso aqui, você pode tudo, menos ser burro. O homem foi criado para expressar a natureza de Deus no mundo. Há um reflexo divino na masculinidade. Esse reflexo se revela por meio das escolhas, atitudes e sacrifícios que você decide fazer. Jesus te desafia a fazer uma escolha sobre o que carrega. Ele manda você carregar a sua cruz. Você está intimado. Ficou ruim o texto? Intimando. Eu que sou ruim de ler mesmo, estou com as vistas ruins. Você está intimando. Não. Jesus está intimando você para um alinhamento. Desculpa, gente, perdão. Não corta, viu? Pode manter aí. A 6ª série bateu aqui agora.
No Evangelho de Marcos, Jesus fala que se alguém quer caminhar com ele, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É sobre negar os seus desejos pessoais e, muitas vezes, o próprio confronto em prol de coisas maiores do que si mesmo. No seu cotidiano, é possível encontrar escolhas que te testem. As opções são satisfação imediata, que é superficial, mas muitas vezes tentadora, ou fazer um sacrifício de algo imediato para alcançar objetivos maiores que gerem transformação. Isso é muito forte, porque eu ensino meus filhos isso aqui diariamente. Você pode comer um doce agora, mas você não vai poder comer tal dia. Você pode comer um doce hoje, mas lembra que tal dia você vai ter uma festa de aniversário com seus amigos. E aí lá, se você comer hoje, você não vai poder comer lá com seus amigos. Qual é a sua escolha? Quando a gente fala sobre isso, a gente tem, principalmente sobre criação de filhos, a gente tem duas situações. A primeira são os pais fugindo desse papel de lei e juiz. Ninguém quer ser lei e juiz. As pessoas estão querendo ter filhos para ser amigo dos próprios filhos. Isso é extremamente cruel e injusto. Muito. Porque a criança ela ainda não tem entendimento do que é um sacrifício, do que é viver e você sacrificar aquele prazer instantâneo para viver algo novo. Pode deixar, pastor, tá em paz. Vai ficar... Vamos lá. Não tem problema não. É bom que esquenta, né? Fica meio morno. Para você viver aquele algo mais depois. Então, se você for fazer todas as vontades do seu filho, ele vai comer sorvete todo dia. E isso é crueldade. Então, tem muitos pais fugindo do papel de lei e muitos filhos que não sabem o que é viver uma frustração em escutar não é a hora, não pode agora, faça depois, você não pode isso. Então, a ideia disso, de você sacrificar algo é quais são as escolhas que eu preciso fazer para viver o que eu quero viver. Ninguém deve nada para você. É sua responsabilidade. Eu estava conversando com um rapaz outro dia e eu falei, cara, pensa a história de José do Egito. José teve aquela situação com os filhos, foi vendido como escravo. Você já acha que ele chegou na casa de Potifar, bateu no peito e falou, deixa comigo que aqui é filho de Jacó? Processos. Ele era um escravo. Me respeita porque Deus fala comigo. Não, ele era escravo. Ele com certeza chegou, ficou longe da casa, trabalhou no campo, mostrou um bom serviço, chegou mais perto da casa, mostrou um bom serviço, mais perto ainda, mostrou um bom serviço, deve ter lavado muita privada, mostrou um bom serviço, começou a cuidar de outras coisas, mostrou um bom serviço e começou a administrar tudo. Processos. Se ele tivesse se fechado na sua própria dor, ele talvez estivesse no campo até aquele momento. Ele precisou tomar uma decisão. Cara, o que eu vou fazer? O que eu vou entregar? Processos. Tempo. E as pessoas não querem viver o processo, né? Não, de jeito Porque nenhum. o processo em si, ele é doloroso. Porque eu estava atendendo uma pessoa essa semana, ele, pastor, eu preciso conversar com você, me ajuda e tal. E eu estava conversando com ele, ele é um empresário, um grande empresário, ele está num crescimento muito bom. E ele, eu cheguei aqui, ele trouxe os números, trouxe as situações, né? E qual era hoje a dor dele ou o pensamento dele? Cara, hoje eu sou um profissional que, dentro do meu mercado, eu sou o que cobro mais caro em Brasília. Consegui chegar a esse high ticket, onde eu sou o profissional que cobra mais caro na minha área em Brasília, né? Atendo só os top, minha agenda está cheia. Mas eu vejo que eu preciso ter um carro melhor para poder, né? Me portar diante dessas pessoas, mas também eu estou reformando o meu espaço todo, né? Reformulando o meu espaço para esse nível de pessoas e para esse nível de gente. E aí, como é que eu faço? O que eu faço? Para onde eu vou? Eu falei para ele assim, cara, é o seguinte, as pessoas vieram pelo seu carro? Ele, não. Eu falei, então você não precisa ter um carro melhor agora, entendeu? É legal o carro? É legal. É importante ter o carro? É. Nós vamos fazer assim, deixa o carro para o final do ano. Deixa o carro para um presente de final do ano para você e sua família. Foca na sua reforma. Foca em você. Vamos. Você está querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí, muitas vezes, muitos homens caem hoje por conta disso. Porque eles começam a crescer e eles começam a deslumbrar algo que eles nunca tiveram, né? E aí eles deixam as emoções tomarem conta.
né? E eu queria falar um pouco mais disso, sobre homens emocionais, que eu acho que tem a ver com isso aqui que a gente leu. Sim, senhor. Homens que não controlam as suas emoções, que não sabem, cara, eu tenho essa caneta aqui, eu vou usar ela até o fim. Eu não preciso ter 50 canetas. Uma caneta me resolve. Então vamos embora, né? E aí o homem, nas suas emoções, ele tem se perdido nesse mundo. Concordo. A gente até comentou sobre isso, né? Muitos homens, eles não aprenderam a lidar com frustrações. Então eles querem fazer só o que eles gostariam de fazer. Se tornam escravos de si mesmos. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Deus chegou para Adão e falou: você vai dominar a terra. Mas uma das coisas que eu gosto de fazer uma correlação é que nós somos feitos do pó da terra. E a primeira porção de terra que a gente tem que dominar é essa aqui, ó. O que eu quero? O que eu sinto? Quais são os meus desejos, os meus anseios, as minhas paixões? O que eu quero? A gente precisa saber o que a gente quer, o porquê a gente quer, e entender se isso realmente é um desejo legítimo ou é algo que precisa ser controlado. Ou às vezes até anulado na nossa vida. Porque nós somos homens, nós temos desejos. Então, o fato da gente estar alinhado não quer dizer que não teremos desejos que nos tirariam daquele caminho. Porque a gente ser santo não quer dizer que não teremos tentações. A nossa vida vai ser determinada por aquilo que a gente decide. Então, vamos lá. Eu sou um grande empresário e me aparece aqui uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas de uma forma não lícita. Você tem o poder de escolha. Eu vou fazer e eu vou diluir a minha identidade, eu vou me perder nos meus princípios, eu vou abrir mão de quem eu sou para me vender ou não. Quem eu sou é mais importante e isso aqui não tem preço. O homem emocional, ele vai viver por aquilo que ele sente. Quem eu sou e o que eu tenho. As pessoas confundem isso. Eu preciso ter para eu ser algo. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Esse seu discípulo, por exemplo, talvez eu só serei feliz quando eu tiver esse carro. Ou eu só serei feliz quando eu me casar. Eu só serei feliz quando tiver filhos. Eu só serei feliz quando morar em determinada casa. Se você está condicionando a sua felicidade a algo, o seu coração está no lugar errado. Então, eu estava estudando outro dia, tem um rei que é conhecido na Bíblia, que é o rei Amazias, que ele é conhecido por fazer as coisas certas pelos motivos errados. Eu falo que ele colocou o coração dele no lugar errado. Então a história do rei Amazias, ele era um rei que buscava agradar a Deus, ele decidiu reforçar e fortalecer o seu exército, contratou 100 mil homens de Judá e Deus chegou para ele e falou: eu vou te dar a vitória, mas não com esses 100 mil homens, eu vou te dar a sua vitória com aquilo que você tem. E ele venceu. E quando ele venceu, derrotou o outro povo, derrotou os amonitas, ele trouxe os deuses dos amonitas para dentro de casa. Aí eu falo, ele parou de adorar o Deus que deu a vitória e começou a adorar a resposta de oração que ele recebeu. Isso se chama idolatria. Você começa a adorar aquilo que você recebe, em vez de adorar o Deus que te entrega aquilo que você precisa. E isso é um problema. Você acaba colocando o seu coração no lugar errado. É aquele cara que trata as coisas de Deus não como um administrador, como um mordomo, mas como um patrão. Ele é dono. Então a história do rei, ele ainda fala que um profeta foi lá para corrigi-lo. Ele falou: quem é você para corrigir um rei? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou o rei. O reino é meu. Ele virou patrão, ele virou o dono. Deixou de ser um líder e começou a decidir de uma forma errada. Então, a gente tem uma situação onde muitas pessoas estão vivendo por aquilo que ela gostaria de receber. Pelas emoções, pelas paixões, pelos desejos, pelo networking, pela aparência. E isso é um grande problema. Muitas vezes o que aconteceu com esse rei, né, a gente pega a bênção e transforma ela em maldição. Né? Abraão, eu gosto muito da história de Abraão, porque Abraão ele recebeu, né, uma profecia, uma palavra, né, de homens de Deus, de anjos, que ele seria pai. E quando ele recebeu aquela palavra, no primeiro momento, ele e a sua casa duvidou daquela palavra, mas ele recebeu a bênção, né? Mesmo muito velho, ele recebeu aquela bênção, e aquela bênção cresceu, foi crescendo, crescendo, até chegar o dia que Deus falou com ele. Falou: Abraão, traz o seu filho para sacrifício. E eu fico imaginando aquele pai, né? Eu sou pai, você vai ser pai agora, né? Eu sou pai de 4 filhos, você fala assim: cara, eu orei tanto por isso, eu busquei tanto em Deus,
essa resposta de oração, né? E agora eu vou precisar sacrificar essa resposta de oração, né? E é para mim aquela ali é uma das maiores exemplos bíblicos, né, da palavra de Deus sobre realmente a entrega de coração. Concordo. Porque Abraão, ele não pensou, a Bíblia não fala assim que ele murmurou, que ele questionou. Com certeza ele pesou o coração dele. Mas em momento nenhum ele falou, cara, é isso que tem que fazer? Essa é a palavra de Deus para minha vida? Esse é o caminho que eu vou tomar? Então eu vou tomar. E para mim é um dos maiores exemplos da sua relação com Deus e da relação de um pai com um filho. E da confiança que o seu filho vai ter com você. Porque Abraão não questionou Deus, ele fez. O filho não questionou o pai. Só teve um momento que o filho chegou, pai, beleza, a gente tem a lenha, a gente tem aqui o machado, tem a cutela, as coisas para o sacrifício. Cadê o sacrifício? Né? Mas, e o sacrifício? E Abraão falou, Deus proverá. E ele falou, beleza, Deus vai prover. Em momento nenhum ele correu, em momento nenhum ele pediu socorro, em momento nenhum ele falou assim, pai, você vai fazer isso comigo agora? Como assim? Sou seu filho, né? Então isso mostra uma criação verdadeira, né? Isso mostra uma confiança, que é o que o filho tem que ter com o pai. Mas isso, Isaac só teve essa confiança com Abraão, o pai dele, porque ele via o filho Abraão tendo uma confiança com Deus Pai muito grande, um relacionamento. Ele via esse relacionamento, ele conseguia entender esse relacionamento. Então ele confiava no pai e ele confiava em Deus. Ele sabia falar, cara, meu pai falou que Deus vai prover, então Deus vai prover. Que eu deite, Deus vai prover. Né? E eu, né, preparei uma palavra em cima disso há uns meses atrás, e eu falei muito forte sobre isso. Eu falei, quantas vezes nós oramos por uma bênção, oramos para conquistar uma posição ou algo importante, oramos por um filho, para ser pai, para ser mãe, e aí você recebe. E aí você se afasta da bênção, se afasta daquilo que te deu a bênção, não vai mais para a igreja porque não tem tempo, porque o seu filho é isso ou aquilo, não vai mais para a igreja porque a sua empresa demanda todo o tempo da sua vida, né? Não se importa mais com o seu casamento, porque agora você tem que conquistar as coisas, porque afinal de contas chegou o momento de você ganhar o seu dinheiro, de você ter as suas coisas, né? Só que você esquece do Deus da bênção, pela bênção. E aí quando você esquece da fonte, o que acontece? Não é que a fonte seca, é que você se afasta da fonte. Então nós não podemos nos esquecer e não deixar de olhar os nossos olhos para Deus. Né? Olhe para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra, né? Assim diz Davi, né? Então nós temos sempre que olhar para o alto. Acho que o maior problema hoje do homem, e aí vamos falar específico no homem, é que ele, com as dificuldades, com a mídia, com tudo, ele para de olhar para o alto. Ele começa a olhar para baixo. E quando você olha para baixo, não se curvando a Deus, é porque você está se curvando a outras pessoas. E aí quando você começa a se curvar ao mundo, às pessoas, você começa a ser refém, né? Porque você é escravo daquilo que você se curva, ou daquele que você se curva. Eu decidi ser escravo de Cristo. E ser escravo de Cristo, gente, não é uma punição, é uma bênção. O que é ser escravo de Cristo? É abrir mão das coisas do mundo. É abrir mão das coisas que te afastam de Deus, é abrir mão daquilo que destrói o seu casamento, é abrir mão daquilo que destrói a sua vida, o seu corpo, né? E viver para aquilo, né? Que quando a gente fala assim, cara, eu esperei em Deus, eu esperei casar para fazer sexo, não foi uma punição para mim. E eu tenho certeza que para o Espírito também não. Foi difícil, não foi fácil, porque ele já conhecia, né? Você já tinha tido uma vida sexual antes, eu também já tinha tido, então a gente já é difícil, né? Pega uma criança que nunca comeu doce na vida e dá um doce para ela. Difícil. Ou pega uma que já comeu e fala assim, não come mais. É difícil, são prazeres. Só que quando você vê o benefício que tem à sua frente, quando você vê o que você está colhendo na frente, cara, vale muito a pena. Você tem quantos anos de casado? Eu vou para 3 anos. 3 anos de casado. Eu tive meu primeiro filho com a minha esposa com 5 anos de casado. Cara, eu tenho 15 anos de casado. E eu posso te dizer uma coisa, Espírios, eu amo muito mais a minha esposa. Eu tenho um respeito muito maior por ela. A sua esposa vai ser normal ou vai decidir normal, ser ela normal? quer normal. Quer normal. A minha esposa não pôde ter normal nenhum deles, teve que ser cesárea por alguns problemas que teve ali no final da gravidez, de saúde, enfim. Primeiro a pressão começou a oscilar muito, o segundo o cordãozinho atravessou e o terceiro teve mais algum outro probleminha. E aí o médico falou, melhor a gente já antecipar, já fazer, e a gente já fez.
Mas, cara, eu olhava pra minha esposa naquela cama de hospital ali, naquela cama ali, naquela maca, e ela curvada assim, recebendo aquela injeção nas costas assim. E eu falava assim, cara, que mulher gigante, velho. Com certeza. Que mulher monstra, velho. Que mulher... Não é possível, velho. Ela não é normal. E aí ela deitada ali, abriu os braços e aí botou o pano, eu conversando com ela, mas sempre olhando. E o médico, ó, pai, você vai desmaiar não, né? Você não vai cair não. Eu falei, cara, fica tranquilo. Já é o terceiro, já é o quarto. Né? Se você quiser eu vou aí te ajudar ainda, porque todos eu acompanhei, né? E aí eu vendo ali ele cortando, tirando o bebê, fazendo tudo. Eu sei que na mulher é liberado vários hormônios ali, né? E eu quero dizer, pai, não perca essa cena de você ver seu filho nascendo. E eu olhava ali pro meu filho nascendo, olhava pra minha esposa literalmente aberta, exposta. E eu falava assim, cara, que mulher, que sensação. E a gente com louvor ali, a presença de Deus naquele ambiente. Espírito, se você já ama sua esposa, eu vou te falar, cara, é diferente. Desculpa. Fica à vontade, pastor. Cara, você vê o seu filho nascendo, é diferente, cara. Eu acho que é o mesmo sentimento que Deus tem quando a gente aceita Ele, sabe? Quando a gente é batizado e a gente decide renascer para Ele. É o mesmo sentimento, porque eu não consigo descrever com palavras o sentimento, mas é uma gratidão tão grande pela esposa, pela mulher, pelo seu filho. Você sabe, cara, aquela mulher gerou o meu filho, ela tá sendo aberta pelo meu filho, ela tá, sabe, literalmente toda exposta aqui para vários médicos, para várias, né, pessoas, porque mesmo que sejam profissionais, tá sendo exposta ali. E você poder cuidar do seu filho, sabe? Pegar ele ali, aquele primeiro momento. É um sentimento maravilhoso. Eu quero dizer para você, você vai poder falar aí nos próximos podcasts. Eu espero. Você vai poder falar. Eu tô nessa expectativa. E compartilhar um pouco disso. E muitas vezes o homem ele troca isso, sabe? Por uma experiência sazonal. Por uma experiência ocasional. A gente vê muitos homens que depois que alcançam uma determinada faixa etária ou alcança um status social, ele esquece da família, esquece de tudo que ele construiu, sabe? Esquece de quem pagou um preço pelos filhos dele, de quem pagou um preço por tudo que ele chegou até onde ele chegou e acha que foi tudo pelo braço dele, sabe? Eu quero te dizer um negócio, homem, por experiência própria, sabe? O que adianta ganhar o mundo e perder sua vida? Tem esse versículo. E meu pai foi um grande homem de Deus, Espírito. Talvez você, homem, que esteja me ouvindo, precise ouvir isso. Meu pai foi um grande homem. Um homem muito trabalhador. Um homem que durante um tempo decidiu caminhar com Cristo. Mas um homem que deixou o trabalho falar mais alto. A vontade de conquistar e ter as coisas falar mais alto. E com isso veio as ilusões, né, da vida. E infelizmente meu pai, ele morreu muito precoce. Faleceu muito precoce. Com 62 anos. Vítima de um infarto. Não foi vítima porque ele não se cuidou, então ele ocasionou isso, de um infarto. E tive a oportunidade no leito de morte fazer a última oração de aceitação com ele ainda, mas ele perdeu a vida. Ele conquistou o mundo. Ele tinha o que para o mundo era um status. Tinha vaca, tinha boi, tinha carro, tinha trator, tinha terras. Mas o que isso valeu, né? E muitos homens, eles estão ganhando o mundo, mas estão perdendo a vida. Ele não tinha a esposa dele do lado. Ele tinha os filhos, de 8 filhos, ele tinha 3 do lado. Porque, infelizmente, para os outros ele falhou muito. E nós estávamos, porque nós tínhamos uma vida com Deus ali mais presente. E a gente decidiu largar tudo e ir. Enquanto os outros decidiram só receber notícias. E não está errado, cada um tomou a sua decisão, mas eu falo que eu tomei a decisão certa, porque eu cheguei com ele e ele estava tão preocupado com as coisas do mundo. Filho, se precisar de dinheiro, você vai vender isso, você vai vender aquilo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque ele sabia que ele estava numa situação muito ruim. E eu falei para ele, pai, tudo isso é importante, mas existe uma coisa mais importante do que isso.
eu não vim aqui para saber de posses de coisas. Eu vim aqui para fazer uma oração com o Senhor. Eu sei que o Senhor já fez essa oração, mas é importante que a gente faça ela mais uma vez. E naquela noite meu pai aceitou Jesus. E foi a última oração e a última conversa que eu tive com meu pai. Porque eu decidi seguir a promessa de Deus, eu decidi ter uma vida reta, né? Então vale a pena, muitas vezes, abrir mão do que o mundo diz que é maravilhoso. Então, homem, não sei se ficou confuso, Não, de jeito até nenhum. porque eu me emocionei. O que vale ganhar o mundo e perder sua vida? Não, e não perder a vida, eu quero te dizer uma coisa, não é a vida física só em si. É perder a sua vida, é perder a sua família, é perder o prestígio, é perder o amor das pessoas que deveriam estar do seu lado. É perder, sabe, a sua estima, a sua autoestima. Você perdeu a sua vida. Você está ali existindo. Né? E eu quero te dizer que Deus chamou para muito mais que isso. Né? E a Bíblia fala que existe uma vida e uma vida em abundância em Deus. Então, que nós possamos viver essa vida, amém? Eu tenho vivido essa vida amém. Com a minha casa, com a minha família, com os meus filhos. Cara, filhos, você vai viver isso, cara. Eu chego em casa e eu abro o portão e ter a satisfação dos meus filhos correndo para a porta, da minha esposa vindo me receber na porta, não tem preço. Não tem preço. Ou de receber uma ligação deles: pai, você vai chegar a que horas? Hoje o pai vai ficar até mais tarde. Você passa na cama e me dá um beijo? Você passa na cama e me dá um beijo? Eles não vão ver, mas eu falo: passo. Eu vou lá, boto a mão na cabeça deles, abençoo meus filhos todos os dias e dou um beijo neles. Irmão, isso é bom demais, velho. E quantos homens têm perdido isso? Porque não tem cuidado dos prazeres, não tem abrido mão de prazeres momentâneos, né? Não tem abrido mão de prazeres momentâneos. Meu irmão, e é isso, velho. Deixa eu parar de falar. Fala um pouco aí. Deixa eu tomar uma água aqui. Desculpa. Fique em paz, pastor. É tranquilo. É tranquilo. Mas eu sei, eu tenho essa expectativa. Porque eu tenho a expectativa de viver isso já tem mais ou menos uns 10 anos. Tem 10 anos que eu queria ser pai já. Tem 10 anos que eu já queria ter um filho e me preparei para viver isso. Eu não era casado ainda, eu não tinha essa expectativa, mas é algo que foi extremamente planejado, extremamente esperado. Eu já saí do ponto feliz, eu estou no ponto emocionado. Então é normal às vezes eu falar sobre isso também, me emocionar, o olho encher d'água. E todo mundo, e as pessoas que me falam, cara, você vai entender um pouquinho mais o que é o amor de Deus por você. Quando o seu filho nascer, você pegar ele no colo, você poder dar um banho, você entregar uma comida, você vai entender o que é um serzinho que depende 100% de você para tudo. E você amá-lo tanto que, se precisar, você para de comer para só ele comer. Você vai entender o que é o amor de Deus por você. E é sobre isso. É sobre isso, é sobre o que eu posso fazer, o que Deus espera de mim com essa criança. O que eu vou entregar para ele. Qual é o mundo que eu espero construir para que um dia ele nasça. Eu não lembro quem falou sobre isso, mas eu creio muito que os nossos filhos são as chaves para problemas que existem no mundo hoje. Então aquilo que a gente está criando, aquele serzinho, aquela criança, aquele indivíduo, aquele menino, aquela menina, ela vai se transformar num adulto e ela vai trazer a chave para algum problema para solucionar que existe no mundo. E é nossa responsabilidade criar um ambiente para que ela tenha força o suficiente, se desenvolva o suficiente para trazer essa chave para fora. Então, eu não penso só em criar um filho. Eu penso em criar alguém que seja um adulto funcional. Eu penso em criar o pai dos meus netos. Quem eu estou criando? Quem eu estou gerando? Então, não é só eu ter um menino que eu vou amar. É quem eu vou educar. Não é um brinquedo, né? Não é um pet. Não é um pet. Não é um pet. Não é algo para te satisfazer, mas é algo para... É um legado que você vai perpetuar, né? Eu me sinto totalmente realizado com o casamento que eu tenho, com o filho que eu vou ter. Mas eu sei que isso demanda trabalho, que isso demanda esforço. É aquilo que a gente falou, não é uma pílula mágica.
O senhor falou que o senhor nasceu, o senhor foi criado um pedaço da sua infância numa fazenda, e o senhor sabia o que era esperar em Deus por pouca chuva, muita chuva ou chuva suficiente. Tem um camarada que fala que é impossível você viver na roça e não crer em Deus. Porque ele está ali o tempo inteiro, você está esperando por ele. Você está esperando para o que ele vai fazer. Então você está constantemente conectado a algo que é esperar em Deus. Esperar em Deus pela chuva, esperar em Deus por chuva suficiente, nem chuva pouca, nem chuva muita. E eu tenho essa expectativa. O que eu vou estar entregando para esse menino? Então eu decidi me preparar. O livro veio muito disso. Sobre o que Deus espera de mim como homem. O primeiro e o segundo. O que Deus espera de mim? Quando eu comecei a ler sobre masculinidade em 2018, o primeiro livro que eu li foi Coração Selvagem, um livro fantástico. E aquele livro me marcou muito. E eu comecei a buscar outras leituras, e a grande maioria das leituras me resumia a marido e pai. E eu não era nem marido e nem pai ainda. E eu pensei, cara, não é possível que Deus espera de mim só isso, só casar e ter filhos. Eu sei que é importante, mas Deus espera mais de mim do que casar e ter filhos. E eu comecei a criar o meu próprio conteúdo. E eu trouxe os 10 princípios, que é o primeiro livro, é o Homem que Deus Procura. E a ideia é, o que eu posso fazer com aquilo que Deus já me entregou? Seja o meu filho, seja a minha masculinidade, seja o meu casamento. Tem um pastor que ele fala na internet que quando a gente casa, Deus não nos entrega uma esposa, Ele nos entrega uma mulher. Que quando Deus adormeceu Adão, Ele tirou da sua costela algo e daquela costela Ele formou algo novo. A mulher foi tirada de dentro da gente. A esposa ela é formada com aquilo que a gente entrega para ela. Nós somos a matéria-prima da esposa que a gente tem. O que eu tenho entregado para minha esposa? Se eu tenho uma esposa difícil, por que ela é difícil? O que eu tenho entregado para ela? E se ela já era difícil antes, por que você casou? O que você espera dela hoje que você não esperava antes? O que ela deixou de te entregar ou o que você começou a enxergar que você não enxergava antes? Então eu tenho muito essa visão de qual que é a minha responsabilidade. O que eu tenho feito? Quais são as minhas escolhas? Qual é a semente que eu tenho plantado para aquilo que eu vou colher? Então, todo mundo tem responsabilidade na vida que leva. Catástrofes acontecem? Com certeza. Contratempos, doenças, tem coisas que a gente não controla. Mas tem coisas que a gente controla. E qual é a minha responsabilidade nisso? Então, qual que é a minha responsabilidade no filho que eu vou ter? Ele vai ser só um pet? Ou eu realmente vou demandar da minha vida para ali transformar um homem no futuro? Esse eu acho que é uma boa pergunta. Para que eu quero ter um filho? É isso. Se trata disso, né? E o que eu estou disposto, né, a fazer por esse filho, né? Por essa casa. E... Gente, uau! Quanto tempo? Eu gosto de marcar aqui. Acho que já tem 1h30. 1h30 já, mais ou menos, aí, fácil. Espírios, muito obrigado. Foi uma honra, pastor. Muito obrigado. Eu acho que a gente ficaria mais umas 2 horas aqui. Fácil. Mas eu vou deixar para um outro episódio, para aproveitar, né? Para a gente aproveitar. E no próximo eu quero falar um pouco sobre a aliança, o poder da aliança. Combinado. E veio esse... Anota aí, calma, eu tenho que anotar aqui também. Porque veio esse tema aqui no meu coração. Acho que vai dar muito bom. Bênção. Vai dar muito... E linka muito com o que a gente já falou, né? Deixa as suas últimas considerações, meu irmão. Aí deixa um recado para os homens aqui. Senhores. Fala mais um pouquinho do seu livro. Eu tenho 2 livros. Esse aqui é o Afiando Machado, é o meu segundo livro, meu novo livro. Eu lancei ele dia 2 de julho. Deus já tem me abençoado bastante. Nas minhas redes sociais, que é o Espílios GK. Eu solto conteúdo sobre masculinidade todo dia, masculinidade bíblica, sobre aquilo que Deus espera de você, sobre posicionamento, relacionamento. E Deus tem me abençoado ali através do Legendários, através da minha igreja, através desses podcasts, através de conversas. É uma oportunidade que eu tenho de fazer essas conexões, esses links, e eu cresço toda vez. Então, esses tempos de mesa, para mim, são extremamente preciosos, são importantes, e é uma honra. Foi muito importante para mim estar aqui com o senhor hoje, pastor. Foi uma alegria. Com certeza estaremos de novo aqui. E, senhores, uma dica para vocês: saiam dessa de querer fazer só o que vocês têm vontade para fazer e comecem a servir.
O seu propósito não está em jogar videogame, assistir Netflix e passar o dia inteiro no sofá, mas em fazer algo por outras pessoas. Comecem a servir em qualquer coisa, em qualquer lugar, e Deus vai começar a colocar vocês nos lugares que Ele gostaria que você estivesse. Sua vida vai ser literalmente direcionada para um lugar específico. Corra para lá. É isso, homens. Saiam da média. A média sempre te joga para baixo. Saiam da média. Deus não te levantou. Você não está assistindo esse podcast. Você não está aqui conosco para viver na média. A gente está aqui para te esticar e mostrar para você que pode sim ser um homem melhor, um marido melhor, ser um pai melhor, um empresário melhor, um homem para essa sociedade melhor. Sabe? Você pode sim. Tem como sim ser feliz, ser inteiro e ter uma vida de plenitude em Deus. Né? Sem precisar burlar nada, sem precisar de fórmula mágica, de ganhos extraordinários, especiais. Não. Você não precisa disso. Você precisa trilhar o seu caminho. Saber aonde você está e saber para onde você vai e estar disposto a pagar o preço por esse caminho. Eu tenho certeza que, cara, não existe impossível para aquele que determina, para um homem determinado e paciente. Não tem impossível. Vai todo dia. Caminha e vamos juntos. Espíritos, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua presença, por esse papo, por estarmos aqui juntos. Já vamos organizar aí pra gente fazer a banheira de gelo, hein? Com certeza. Vou publicar aqui, hein? Fez um compromisso. Semana que vem? Semana que vem a gente organiza o horário. Eu mando mensagem pro senhor na segunda e a gente marca o dia. Perfeito. Aí vamos fazer um treino, ter um momento aí de devocional juntos e vamos entrar na banheira de gelo aí, viver essa experiência. Amém. Que é disruptível. Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Amém. Fortaleça o seu filho, a sua esposa, a sua casa, os seus negócios, tudo que está sobre as suas mãos possa prosperar, meu irmão. Amém. Muito obrigado. Eu recebo. Você que nos acompanhou até aqui, o que falar, né? Ó, eu falo em todos, mas não vou deixar de falar. Você que não está anotando, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você está perdendo. Volte, pega seu caderninho, anote, porque é comprovado que quando nós anotamos, as coisas fixam melhor na nossa mente. E às vezes você não precisa voltar e falar assim, voltar o podcast todo para estudar. Você vai ali na sua anotação e reassiste. Pode reassistir de novo, mas você vai na sua anotação e fala assim, cara, o Espíritos falou isso, o Lucas falou aquilo, deixa eu fortalecer isso aqui na minha mente, e você vai, né, criando aí conexões na sua mente para que você possa avançar e crescer. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente essa 1h30 de bate-papo na sua mesa. Essa mesa ela não é minha, não é do Espíritos, ela é sua, é nossa, é um tempo de mesa nosso. Quando eu estava aqui com meu irmão, falei para ele, por que eu gosto do podcast? Porque é isso, é mesa. É sentar, é conversar, é falar o que está no coração. A gente, né, ele não me perguntou antes o que a gente ia falar, e aqui eu expliquei para ele. Eu falei assim, eu não gosto de combinar nada. Eu não gosto de ficar combinando nada. A gente vai falando, a gente não é irresponsável, né? A gente tem uma linha de pensamento juntos, mas o Espírito Santo vai fluindo. Então a minha oração é que você possa se descobrir como homem, se descobrir como sacerdote, se descobrir como pai, entender quem realmente você é e saber quem é você diante de Deus e quem é Deus na sua vida. E eu tenho certeza que você vai mais alto e mais longe em tudo. Amém. Que você colocar as suas mãos. Deus te abençoe, te acompanhe, te guarde e até a próxima sexta. Um abraço.